Caros irmãos de Ideal Espírita, hoje aqui estamos trazendo a lição número 28 na Conquista da Liberdade, do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do sempre estimado Chico Xavier. Esta lição foi retirada da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Diz assim o nosso estimado e querido apóstolo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, Paulo está aqui a nos dizer que a liberdade não é como muitos pensam. A liberdade para fazer o que bem entendem, a liberdade para o prazer, para os prazeres mundanos da carne, e sim a liberdade espiritual, pois ainda estamos presos, atados, agrilhoados aos nossos padrões, às nossas crenças, aos nossos valores. Então a liberdade significa isso, abrirmos mão desses valores que estatuímos, que estabelecemos como uma lei própria, para que então, após este autoconhecimento, a transformação desses valores, dessas crenças que significa a liberdade, possamos então ver o outro não como a extensão de nossas imagens, como normalmente, costumeiramente fazemos, mas o outro, como outro, a alteridade, respeitando o limite, o posicionamento, a postura dos momentos que os outros se encontram e por isso os temos que respeitar. Vamos então ver como Emmanuel nos coloca brilhantemente esta lição, nos dizendo: a mente humana, antes do contato com Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. O nosso estimado irmão nos fala que, assim como no passado, hoje também repetimos essas diferenças sociais, a presença de senhores e escravos, a dominação, a imposição, fazendo do outro móvel das suas vontades, dos seus prazeres, de suas dominações, de seus padrões de poder. E Emmanuel aqui continua nos dizendo: era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Então essas criaturas traziam em si estes padrões de dominação do império, subjugando o próximo. Então não tinham ainda condições morais elevadas, eram pigmeus morais ainda, para servirem ao próximo, olharem o outro como irmão, a visão fraterna, a visão amiga. Essas criaturas normalmente são aquelas que já se libertaram de seus padrões e não precisam impor suas vontades, não precisam impor a sua forma de ser no outro, subjugando, escravizando o outro. É isso que Emmanuel aqui nos coloca e ele continua. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Então vejam aqui que Jesus Cristo exatamente veio para que nos conheçamos. A libertação espiritual do mundo
é a libertação espiritual do mundo interno, das montanhas que carregamos, tanto que ele nos disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nos dizer que também nós venceremos este mundo interno, empedernido, enclausurado, ossificado que trazemos. Aí está a verdadeira lição. E a partir daí, vamos nos abrir mediante esta vitória que vamos conquistar em nós próprios para o outro, entendendo o degrau, o patamar que o outro se encontra, respeitando-o em suas limitações, em seus bloqueios, sabendo que eles também atingirão as suas libertações e estamos aqui para ajudá-los, auxiliá-los, para que eles se vejam internamente neste processo magnífico de transformação moral e espiritual. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Então está bem claro, é insofismável, o que Jesus veio nos trazer, para que busquemos a simplicidade, a humildade, que significa o reconhecimento da nossa condição terrena, pois humildade vem de humus, que significa terra, do equilíbrio psicofísico, da integração dos nossos opostos, porque ainda somos seres duais, a esperança, a fé raciocinada, o porvir, que a reencarnação, a ideia da reencarnação propicia, sabendo que lá chegaremos pela força da razão, das consequências, dos nossos esforços, dos nossos sacrifícios. E aí então somos tomados por uma profunda alegria de estarmos aqui, essa busca incessante desta libertação, retirando os nossos elos, nossas algemas, sabendo que a vida eterna nos aguarda. Então são esses fatores importantíssimos, essenciais da justa libertação do espírito. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação. O nosso irmão aqui está a nos dizer que esta felicidade ela será conquistada gradativamente, para chegarmos à nossa independência, a lídima libertação, nos abrindo para a imortalidade. Mas conclui aqui o nosso querido irmão que precisamos renunciar conscientemente, pelo nosso livre-arbítrio, este próprio processo, que continuará em andamento, este processo de libertação. A hora que renunciarmos a tudo isso, a nossa emancipação será definitiva. Eu não preciso mais trabalhar o meu ser, porque simplesmente eu já sou pleno, emancipado, feliz, com aquela inalterável felicidade que irá nos dominar. Sustentando-nos no serviço, diz Emmanuel, espontâneo em favor dos outros. Porquanto, somente através da nossa voluntária rendição ao dever,
por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Então, nosso irmão aqui nos fala exatamente que temos que nos render ao dever que nos cabe, desta libertação, de nós procurarmos romper essas algemas, esses grilhões, esses elos, porque ainda nos encontramos nas masmorras da vida. Temos que nos render a esse dever que é uma obrigação moral, porque só iremos ascender espiritualmente mediante o cumprimento de nossos deveres por amor aos nossos próprios deveres. Aí sim, iremos nos libertar para atingirmos aquele apogeu onde simplesmente nenhum esforço mais eu terei, apenas diremos sempre: eu sou o que eu sou. E aí estaremos nesta liberdade vitoriosa, porque já nos desalgemamos dos nossos padrões, dos nossos egos ainda escravocratas, que nos prendem aos nossos padrões, geradores de dor, de sofrimentos, de dificuldades. Este é um caminho longo, aparentemente intérmino, mas é o único caminho que nos cabe alcançar, pelos nossos próprios esforços e sacrifícios, nos libertarmos. Não a libertação para atender os prazeres da carne, mas a libertação daquilo que cultivamos, daquilo que semeamos ao longo de tantas e tantas encarnações malbaratadas, malfadadas. E agora nos cabe a libertação definitiva, como seres mais conscientes, mais inteligentes, utilizando melhor seus livre-arbítrios. Chegar a esta liberdade propalada, desejada, em que Jesus nos coloca todo o caminho a ser traçado. Graças a Deus. Que Jesus sempre nos abençoe nestas inestimáveis lições de amor e de diretriz, para que possamos segui-lo. Graças a Deus e que assim seja.